dia a todas e todos. Uma satisfação tê-los todos aqui novamente para mais uma conversa organizada pelo IBRAC, pelo Comitê de Concorrência do IBRAC, dessa vez com a ilustre presença do Superintendente-Geral Alexandre Barreto. Eu agradeço imensamente a presença, a vinda. Como falávamos antes do início aqui do evento, é sempre muito importante e valioso para a comunidade antitruste e para o IBRAC em particular, essa abertura ao diálogo, essa interação, essas ocasiões de interação, e em particular com os esforços que isso exige, né? A interação presencial, né? Então, em nome do IBRAC e do Comitê de Concorrência, agradeço bastante a presença e essa transparência, abertura ao diálogo que tem marcado a sua passagem pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência nas diferentes posições que tem ocupado no Tribunal e na Superintendência, fortalecendo uma cultura que vem de outras gestões, mas que tem sido sempre incentivada e crescido, né, nesses últimos anos. Agradeço a presença aqui dos meus colegas que vão dividir comigo essa importante função de começar essa conversa com o superintendente. A dinâmica de hoje será semelhante a dos outros eventos que realizamos este ano, né, de um bate-papo sobre o presente e o futuro da política de defesa da concorrência, em que haverá uma primeira parte em que faremos algumas perguntas e depois uma segunda parte com um tempo importante para que vocês aqui da plateia possam também formular perguntas. Este evento, excepcionalmente, está sendo também transmitido para os associados que se inscreveram, que são de fora de São Paulo, né, que têm nos pedido para que essa oportunidade seja aberta para aqueles que não estão, né, aqui, que não podem, enfim, estar presente hoje. E para eles, eu peço que, se tiverem alguma pergunta, que enviem ou para mim por mensagem, ou para a Dora por e-mail, que a gente recebe e consolida aqui e também faz. E antes, então, de iniciarmos, eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente, René Medrado, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, mas nos brindará com uma palavra de boas-vindas. René, eu não sei se está nos ouvindo e... Ouço bem, tudo Legal. bem. Minha palavra é só de saudação ao superintendente-geral. Nós falamos na quarta-feira, lá na sessão plenária, e o Alexandre Barreto veio, na realidade, dizer que ele quer ouvir não só elogios, mas ele quer ouvir o que nós temos de críticas construtivas para melhorar e para aprimorar o trabalho da Superintendência Geral. Então, como nós ouvimos isso, e eu vi isso como presidente do IBRAC, eu queria transmitir isso para a nossa comunidade e encorajar todo mundo a fazer as perguntas que precisam ser feitas. Eu sei que algumas já vão ser feitas por esse quarteto fantástico que está aí presencialmente. Então, eu não farei perguntas também para não quebrar a dinâmica, já que eu estou virtualmente, e já desejo aqui um super evento para todos. Obrigado, Ricardo. E bem-vindo, superintendente. Obrigado, presidente. Bom, então, iniciando, sem mais demora. Superintendente, a primeira pergunta seria um pedido para que você fizesse um balanço sobre o seu primeiro mandato à frente da Superintendência Geral e também descrevesse o que lhe parece, que já lhe aparece como os principais desafios e prioridades desse segundo mandato. Ricardo, bom dia a todos. Antes de começar, Ricardo, eu quero agradecer o IBRAC pelo convite.
Ricardo, Renata, Leonor, Ribas, é um grande prazer estar aqui. Cumprimento a todos os presentes. E, como eu sempre digo, enfatizei com o Renê e com vários que estiveram conosco em Brasília na quarta-feira, o papel desempenhado pelo IBRAC ele é essencial foi essencial para a construção e é essencial para o desenvolvimento e fortalecimento do próprio sistema de defesa da concorrência. O que temos hoje institucionalmente no Brasil é fruto de uma construção coletiva, sim, do governo, do Estado e do terceiro setor, da iniciativa privada. Muito do que temos hoje é fruto desse diálogo constante que é mantido entre o Estado e o mercado. O IBRAC esteve na gênese da criação do SBDC. O IBRAC esteve na gênese da criação do novo CAD. O IBRAC esteve na gênese de várias iniciativas que, ao longo desses anos, foram pensadas, criadas e que redundam no que temos hoje. E acreditem, meus caros, em termos de política pública, o que temos em termos de política de defesa da concorrência é muito distinto de outras políticas públicas levadas a cabo no Brasil. E eu falo isso com o conforto de ter 31 anos de experiência no serviço público, ter passado por diversos órgãos, na minha experiência no Tribunal de Contas da União, ter tido acesso a dezenas, quiçá centenas de organizações diferentes. Eu posso afirmar com toda convicção, o que é feito no CAD é diferenciado em termos de abertura, transparência, qualidade, observância ao devido processo legal, é muito diferenciado. Talvez os mais novos no IBRAC, Leonor e os outros novos aqui, não tenham essa experiência de ter tido a oportunidade ou a experiência de lidar com outros órgãos públicos e poder fazer essa comparação. Garanto a vocês, o que fazemos é muito diferente. Isso não é uma autoelogia, uma autorreferência. Na verdade, é uma constatação de que, sim, é diferente, e essa diferença, essa qualidade que se alcançou, ela é devida a diversos fatores, mas entre elas, e talvez principalmente, essa interação entre o público e o privado, Ricardo. E aí, fazendo referência agora a esse bate-papo que teremos hoje, e é isso, é um bate-papo, não é palestra, não é exposição, uma conversa franca, é um exemplo dessa interação e é essencial. São momentos em que, por um lado, é nossa obrigação, nossa como gestores públicos, vir ao mercado, dizer o que fazemos, dizer o como fazemos, sermos transparentes e ouvir a nossa obrigação. Eu brincava com a Leonor, o IBRAC gentilmente antecipou algumas questões que seriam debatidas hoje, até para me permitir levantar alguns dados. E a Leonor dizia, poxa, mas algumas questões foram bem incisivas. Eu falei, Leonor, ótimo que seja assim. Eu comentei com a minha equipe exatamente isso, Leonor. Ótimo que seja assim, porque eu sempre incentivo, o Caminati sabe disso, o Lauro, o Renê, o Márcio, todos os membros do IBRAC com quem eu tive a oportunidade de conversar e dialogar ao longo desses últimos anos, sabem que eu sempre incentivei que tenhamos esse diálogo aberto e que as críticas venham. Porque se há uma crítica e há uma reclamação, temos um problema. Ou é um problema de comunicação, uma percepção de algo que está sendo feito pelo CAD, pela superintendência, mas, enfim, pela instituição como um todo, que eventualmente não corresponde à realidade. Então, precisamos de números, dados para demonstrar o que fazemos, ou uma crítica de fato em algo que devemos estar atentos para melhorar. E para finalizar essa introdução, Ricardo, e passar para o nosso bate-papo em si, um mal, eu posso dizer um mal que aflige a boa parte das autoridades públicas em Brasília é a imunidade à crítica. Eu brincava com o Hoffman, ele não está aqui para fazer a brincadeira com ele, está aqui. O Hoffman, que foi meu colega no conselho, e a gente sempre teve uma relação muito amistosa, e sempre brincando um com o outro. Quando o Hoffman saiu do CAD e voltou para a advocacia, numa reunião ele fez um elogio.
Eu brinquei, nossa, mas Ralf, você está me elogiando agora? Ele, claro, agora eu sou advogado. É por que eu faço essa brincadeira, Ricardo? Quem está na posição de autoridade está acostumado a só ouvir elogios. E treinado o ouvido a só ouvir elogios. E um grande erro, talvez o maior erro que venhamos a cometer no exercício da função é só ouvir elogios. A gente sabe que há possibilidades de melhoria constante, a gente sabe que há críticas e qualquer atividade é sujeita a falhas. Mas, acreditem, essas críticas não chegam, Mauro. Então, um evento como esse, uma oportunidade como essa, é importantíssima para quem está na posição de gestão, é importantíssima essa oportunidade para ter a noção, ter a ideia de como o mercado, como a comunidade, como a advocacia está vendo a nossa atividade, saber as críticas, colher as sugestões e ter a humildade de ouvir e trabalhar para aprimorar sempre a nossa atividade. Então, é com esse espírito, Ricardo, que venho aqui para que tenhamos esse diálogo. Mais uma vez, parabenizo, são oportunidades importantíssimas para que tenhamos essa possibilidade do diálogo. O IBRAC é a organização por excelência para esse tipo de diálogo. Por óbvio, sabemos que numa relação advogado-autoridade, por vezes há críticas pontuais à condução de uma relatoria de um determinado processo, à instrução, à investigação de determinado processo, mas é muito difícil para o advogado tecer críticas no curso do processo, para não dizer impossível. Você não vai criticar a pessoa que vai decidir o teu caso, é óbvio. Porém, institucionalmente, cabe ao IBRAC realizar esse papel. Algo que eu sempre disse, Caminati, vocês precisam exercer essa função. Vocês precisam exercer essa função crítica, Mauro. Se vocês trazem uma autoridade aqui e só fazem elogios, ele vai achar que está certíssimo, vai achar que está arrasando. Eu estou quase me arrependendo, Mauro, de ser tão sincero aqui. Mas, de fato, é isso, Mauro. Se só ouvirmos elogios, vamos achar que estamos certíssimos. Assim, é preciso ter essa disposição ao diálogo e essa capacidade de ouvir e dialogar. É imprescindível para a nossa atividade, Ricardo. E uma coisa que caracteriza o CAD, de fato, falando um pouco da nossa perspectiva em Brasília, que embora talvez um ou outro caso pontual não retrate essa realidade, mas a abertura do CAD para o diálogo é muito grande. A construção da política, como eu disse ao início, ela é fruto de uma construção coletiva. Nós temos e tivemos, ao longo dos anos, não foi uma iniciativa minha, vem desde muito antes, essa cultura de abertura para o diálogo, de construção coletiva de trabalhos, guias, iniciativas, manuais, sempre ouvindo a comunidade, solicitando auxílio da comunidade. Diversas conquistas organizacionais de gestão que o CAD teve nos últimos anos, todos os guias que foram emitidos, a implementação do SEI, do Sistema Eletrônico, e diversos outros, contaram com a participação decisiva e fundamental do IBRAC na formulação. Hoje nós temos, mencionávamos mais cedo, algumas iniciativas em curso, a revisão do Guia de Leniência, temos um grupo de trabalho, foi lançado agora, na semana passada, o início dos trabalhos, que conta com a participação de diversos membros do IBRAC para rediscutir o nosso Guia de Leniência. É fruto dessa abertura para o diálogo, Ricardo. Temos um trabalho feito pelo IBRAC sobre conhecimentos de atos de concentração, e essa iniciativa de vocês levou à criação de um grupo dentro do CAD para discutir e pensar em uma forma de publicizar
para tornar mais claro o critério de conhecimento ou não conhecimento para atos de concentração. São 2 exemplos de vários que eu poderia comentar do fruto positivo, dos frutos positivos dessa relação aberta entre a administração pública, entre o CAD e o IBRAC. E para finalizar essa fala inicial, Ricardo, parabéns pela iniciativa, estamos aqui para a conversa. Pequeno disclaimer, necessário fazer, mas como todos sabem, conversaremos sobre todos os temas que vocês quiserem, a gente não pode falar de casos concretos em análise, sei que isso é sabido por todos, mas apenas para deixar registrado. E agora, finalmente, depois de um introito tão grande, Ricardo, respondendo diretamente a sua pergunta, posso dividir os 2 primeiros anos à frente da superintendência e os próximos 2 anos numa posição muito privilegiada de trazer uma experiência do Tribunal do CAD, uma visão do Tribunal do CAD, e agora uma atividade distinta na superintendência que tem naturezas completamente diferentes. Os 2 primeiros anos, para resumir, Ricardo, foram para arrumar a casa. Não que estivesse bagunçada, estava muito bem, mas, como eu sempre digo, sempre há possibilidades de se aprimorar o que vem sendo feito. A gente se deparou com algumas situações e que, na minha visão, e de todo o time, mereciam uma reflexão, e que se refletiam práticas que se refletiam em resultados relativos a tempo de análise de processos, estoque de processos, procedimentos que impactavam nos resultados da Superintendência Geral. Então, nesses 2 primeiros anos, houve um esforço muito grande para racionalizar procedimentos, de modo a tornar a nossa atuação mais efetiva do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Acho que ao longo dessa conversa a gente pode explorar talvez algumas dessas iniciativas, mas o que eu posso enfatizar, garantir, Ricardo, foi um trabalho incessante de pensar a todo momento o que poderia ser feito para tornar a nossa atuação mais eficiente, tanto em termos de análise de atos de concentração, quanto na investigação de infrações, sejam unilaterais, sejam colusivas. E os próximos 2 anos, espero não, tenho a convicção, vai ser o tempo de colher os frutos dessa arrumação da casa que tivemos nesses primeiros 2 anos. Mas, enfim, vamos falar das iniciativas concretas ao longo da conversa. Bom, muito obrigada, bom dia a todos. Bom, então acho que, como já adiantado, temos algumas perguntas que foram feitas por um grupo, bem pensadas, e a gente agradece muitíssimo essa transparência, essa oportunidade. Eu acho que o diálogo é bem importante. E, como eu tinha adiantado, as perguntas não são simples, exatamente porque acho que a nossa ideia é a gente bater papo e não necessariamente, eu acho que tudo deve chegar a um superintendente. Às vezes deve ter coisas que acontecem numa superintendência que não tem como, humanamente, o superintendente ter conhecimento de tudo. Então, a gente também acha que essas perguntas são importantes para trazer aí pontos de vista de diferentes colegas e diferentes preocupações também. Bom, o que me cabe aqui? Como está a coordenação entre as coordenações? Por vezes, temos visto decisões conflitantes entre elas e posicionamentos diferentes. Existe uma troca de entendimento entre elas ou cada coordenador tem a sua liberdade? Como está isso? Bem, Leonor, ótima questão e que remete à nossa organização dentro da superintendência. Bom, em parte, Leonor, humildemente discordo dessa crítica, mas é importante entender e diferenciar o que talvez seja uma percepção individual numa relação com um determinado agente e entender se isso é parte da relação com todas as coordenações. Nós temos na Superintendência Geral 11 diferentes coordenações e mais o gabinete da superintendência, cada um deles responsável por um determinado tema.
Desde a minha chegada na superintendência, nós implementamos reuniões semanais de alinhamento entre todas as coordenações. Então, obviamente, e as decisões, ao final, são sempre da superintendência geral, muito embora analisado por cada uma das coordenações. Há, sim, Leonor, uma preocupação em uniformizar procedimentos e uniformizar entendimentos. Eventualmente, eventualmente podemos ter uma coisa ou outra que fuja do controle, mas, de uma maneira geral, na minha percepção, há sim essa uniformidade de atuações. Porém, e é importante asseverar, parte da minha gestão, e parte necessariamente de qualquer gestão, conceder para os coordenadores gerais autonomia para conduzir os seus casos. Mais cedo mencionava a necessidade de eficiência na nossa atuação. E, abrindo um pequeno parêntese, sempre que eu tenho a oportunidade de dialogar com o mercado, com vocês, ou instituições na qual o mercado se representa, outras instituições na qual o mercado se representa, por vezes eu sempre faço uma pergunta de qual é o valor, qual é a questão mais importante na atuação do CAD, na visão do mercado. 9 entre 10, Caminati, pessoas me respondem que é tempo. O que eles precisam? Que o CAD decida rápido. Trazendo isso para a gestão, e eu sou formado em administração, como vocês sabem, gestão pública é tema de minha pesquisa, tema de minha fascinação. Parte da tarefa de gestão, saber administrar bem a equipe e organizar processos de trabalho para que tenhamos respostas mais positivas. É fundamental para que tenhamos respostas mais rápidas que eu delegue competências para os coordenadores gerais, para as equipes darem as respostas necessárias no tempo adequado. Nós não entramos, na visão do gabinete, no microgerenciamento do que cada coordenação faz. Vocês sabem, no dia a dia, vocês lidam diretamente com as equipes que estão conduzindo os casos, e as equipes têm total autonomia e liberdade para conduzir os seus casos. Uma supervisão minuciosa, Mauro, inevitavelmente levaria a um tempo maior para a decisão dos casos. E isso, Leonor, tentando compreender essa percepção, talvez leve a algumas situações específicas em que haja uma percepção, mas, poxa, o coordenador A age dessa forma e o coordenador B age de outra forma. Mas, acima de tudo, há, sim, um cuidado permanente, tanto meu, quanto do Felipe Mundim, quanto da Fernanda, de estarmos permanentemente atentos para que haja coerência nas decisões da superintendência do CAD como um todo. Eu não consigo me recordar, Leonor, de situações em que tenhamos decisões tomadas que sejam contraditórias dentro da superintendência. Aliás, esse é um traço que caracteriza a superintendência, principalmente, mas o CAD como um todo, a coerência interna de suas decisões. E é necessário que seja assim, para que transmitamos clareza no nosso método de decisão e, dessa forma, consigamos garantir segurança jurídica para o ambiente de negócios. Eu sempre digo, Leonor, que a maneira do CAD decidir, ela é muito objetiva. Essa é uma conquista do sistema e que a gente deve constantemente batalhar para que continue sendo assim. Uma decisão tomada pelo CAD, tanto em sede de investigações quanto em sede de análise de atos de concentração, ela tem um passo a passo que é muito público, que é muito transparente. Então, não há espaço para surpresas. O que me surpreende muitas vezes é que... O que me surpreende muitas vezes é que o mercado vai ao CAD sem ter feito o dever de casa antes.
Eu sempre brinco, consulta em advocacia especializada, temos ótimos advogados no Brasil que sabem muito bem o que fazem. Quando a gente recebe um caso onde não temos advocacia especializada, é um terror. Notificações mal feitas, percepções erradas acerca do processo, e isso leva um tempo maior de decisão, emendas, etc., etc., etc. Mas essa atuação especializada é importantíssima. E isso para dizer que a maneira de decisão é muito objetiva, então não há espaço para surpresas. E essa objetividade da atuação da superintendência do CAD como um todo passa pela procedimentalização. Então, assim, Leonor, há de fato um cuidado muito grande para que tenhamos coerência nas nossas decisões. Eventualmente, e ouvindo a crítica, podemos ter algum caso isolado ou outro que leve a essa percepção? Sim, é possível, mas dentro desse espírito de abertura e de transparência, o meu gabinete, Fernando e Mundinho, estão permanentemente atentos e abertos para ouvir. Se acontecer, Leonor, de haver uma percepção, poxa, mas o coordenador A está agindo de uma forma que está em dissonância com o que é feito pelo CAD de maneira geral, que historicamente é feito pelo CAD ou que é feito por outras coordenações, há a possibilidade de nos procurar no gabinete da superintendência para trazer esse problema. E aí, remetendo ao que eu já havia dito antes, a abertura para o diálogo é constante, é outro traço que caracteriza o CAD. O CAD está sempre aberto, a superintendência está sempre aberta para discutir os casos. Então, Leonor, concluindo, há sim um cuidado muito grande na manutenção da coerência das nossas decisões, há ativamente um esforço da superintendência em realizar reuniões de coordenação entre todos, de maneira semanalmente, temos essa reunião, onde há troca de experiências e onde há orientações minhas e dos adjuntos para os coordenadores sobre como proceder em casos concretos. Superintendente, obrigado pela participação. Eu lembro da primeira conversa sua com o IBRAC na gestão do Caminati, e já com essa disposição para ouvir, dialogar, então acho que esse espírito é sempre muito bem-vindo. Uma breve reação à sua fala inicial. Acho que essa barra alta que o CAD criou dentro da administração pública também existe com relação a outras autoridades de defesa da concorrência mundo afora. Acho que é importante a gente elogiar isso. Hoje o CAD senta, hoje não, já há algum bom tempo o CAD senta na mesa dos adultos, né? E para a gente é motivo de orgulho, torna a nossa advocacia mais pujante. E essa é a razão porque a gente está aqui conversando e criticando, elogiando quando precisa, porque é um círculo virtuoso, né? Quanto mais a autoridade se destaca, mais a nossa advocacia se destaca, e sem falar dos benefícios para a sociedade como um todo. Uma pergunta que, falando, né, comentou que 9 em cada 10 falam do tempo, 11 em cada 10 advogados de concorrência falam. A nossa percepção é que não temos visto muitos processos administrativos sendo abertos, instaurados pela superintendência. Muitos atos de concentração no Diário Oficial, mas pouco processo administrativo. Nossa percepção é equivocada, e quais as razões, se a gente estiver correto? Legal, Ribas. E esse ponto acho que talvez seja a maior crítica que eu tenho ouvido nos últimos anos. É bacana poder conversar sobre isso. Antes, fazendo referência à sua afirmação, de fato, o Brasil senta na mesa dos adultos já há algum tempo, quando a gente fala em defesa da concorrência. Trabalho iniciado lá nos anos 90 pelo Gessner, de inserção do Brasil no cenário internacional e que foi observado e continuado por todos os que sucederam o Gessner, a Farina, o trabalho da SDE, o Vinícius, enfim, todos no esforço constante de colocar o CAD como partícipe nas discussões internacionais. E hoje temos
uma respeitabilidade muito grande no cenário internacional. Nunca é demais lembrar que o único comitê da OCDE onde o Brasil participa com direito a voto é o Comitê de Concorrência. Meus caros, isso não é pouco, é muito. É o único comitê onde a gente está ali sentando definindo a política. E mais, agora o Brasil faz parte, graças a uma iniciativa do Cordeiro, do comitê diretor da OCDE, do Bureau do Comitê de Concorrência da OCDE. Então, é um grupo fechado de cerca de 30 países. Dentro desse grupo, há um grupo ainda mais fechado de 6 países que tomam as decisões executivas. O Brasil faz parte. O Brasil, já há muito tempo, faz parte do Steering Group da ICN, organizamos o congresso esse ano, vários de vocês estiveram conosco lá. O Brasil tem essa interlocução, isso é muito positivo para o país. Isso permite que tenhamos uma inserção grande no cenário internacional e uma respeitabilidade acerca dos nossos procedimentos. Perdão. Isso representa, Ribas, de maneira objetiva, possibilita de maneira objetiva, por exemplo, que casos de leniência internacional sejam também objetos de negociações do Brasil, porque as autoridades, a advocacia, no exterior, olham para o Brasil, identificam no Brasil uma instituição séria, um sistema sólido, que merece atenção e merece respeito. Bom, fiz essa grande introdução porque eu acho que é algo que precisamos ressaltar sempre. No que diz respeito a aberturas de procedimentos, Ribas, eu trouxe alguns números para a gente conversar e refletir sobre aberturas de inquéritos e aberturas de processos administrativos. Mas, antes de falar dos números, uma reflexão. Como vocês sabem, temos 3 espécies de procedimentos de processo dentro do CAD. O PP, o IA, o IA. O procedimento preparatório, inquérito administrativo, o processo administrativo stricto sensu. Conforme definido na legislação, cada uma dessas fases processuais tem um objetivo próprio. O que nós observamos, Ribas, ao longo desses anos, é que, em alguns momentos, ou em algum momento, houve uma desvirtuação dessas fases processuais. A lei prevê o procedimento preparatório quase como que um juízo de admissibilidade acerca de uma possível investigação a ser conduzida pelo CAD. O objetivo de um procedimento preparatório é apenas e tão somente verificar, de maneira resumida, se trata-se de uma questão concorrencial em si e se há o mínimo de materialidade que justifique uma investigação promovida pelo Estado. O inquérito é a fase inquisitorial, onde deve-se buscar evidências para corroborar ou não uma percepção, ou permitir que tenhamos uma formação de convicção acerca de uma questão, e o processo administrativo stricto sensu, onde se inaugura contraditório ampla defesa dentro do rito investigativo. O que eu observei, Ribas, é que em diversas situações tínhamos inquéritos sendo levados a cabo no que formalmente era um PP, inquéritos abertos onde não havia muita clareza acerca da questão concorrencial em si, e essa talvez confusão processual gera consequências. Todas as escolhas feitas em sede de investigação vão ter, ao longo do processo de investigação, vão ter consequências no curso do processo, seja na fase do PA, seja no julgamento no tribunal. E também reflexo, aliado a essa necessidade de a gente depurar o que deve ser feito em cada fase processual, Ribas, também um cuidado muito grande da SG em observar, por um lado, as decisões do Tribunal Administrativo, as decisões do Poder Judiciário e as questões que são trazidas por vocês no curso do processo.
Então, eu posso garantir, por um lado, esse rigor maior com relação às fases processuais e, por outro lado, uma elevação da barra no que se refere ao padrão probatório. Então, eu posso afirmar que a superintendência tem levado adiante casos robustos, ou entendemos que vale a pena ir adiante com a investigação. A Superintendência Geral tem sido muito parcimoniosa e criteriosa na abertura de PAs, sim, como deve ser e sempre será, para que tenhamos, na inauguração de um processo administrativo, um fato onde haja, ainda que inicial, mas a convicção que deve ser levada adiante a investigação. Na dúvida, ou nos casos em que não haja elementos suficientes para a continuidade do processo, a nossa opção tem sido encerrar o processo. Não só pelo zelo com que devemos ter com relação ao devido processo legal, por óbvio, mas também, Ribas, por uma decisão de gestão. O CAD tem uma estrutura enxuta, meus caros, como vocês sabem. Na superintendência somos 120 pessoas, aproximadamente, entre 120 e 130, divididos entre 11 coordenações gerais, com a atribuição de realizar a instrução de todos os casos do CAD. Então, é necessário, Ribas, que façamos o exercício de análise de risco das situações que são analisadas e investigadas pelo CAD, para que tenhamos a eleição, a escolha de investir em processos onde se faça mais necessária a intervenção do CAD, ou a atuação do CAD. Se eu tenho uma situação, hipoteticamente, onde eu tenho uma grande questão a ser investigada, uma questão menor em termos de alcance ou prejuízo para a sociedade de uma maneira geral, e se eu tiver que fazer essa escolha, se não tiver recursos suficientes para fazer ambos, eu tenho que optar pelo que vai ter um retorno maior para a sociedade. Então, o que eu posso afirmar para vocês? De fato, houve um cuidado maior em levarmos adiante procedimentos administrativos que sejam mais robustos. Mas, por outro lado, também, no que eu mencionei mais cedo, numa tentativa de arrumar a casa, um esforço em racionalizar o nosso estoque. Do ponto de vista da gestão pública, de gestão de processo, Ribas, eu não posso cometer a irresponsabilidade de abrir diversos procedimentos de investigação para os quais eu não terei fôlego ou recursos para conduzir. Porque isso vai ter reflexos em outro ponto, que eu sei que é motivo de atenção de vocês, na própria duração do processo. Então, se eu abro dezenas, centenas de procedimentos administrativos frágeis do ponto de vista da construção probatória, com dezenas, centenas de representantes, isso vai, obviamente, se refletir num tempo maior para a análise dos processos em si. Então, vamos lá. Houve um cuidado grande em racionalizar a nossa atuação, houve um esforço grande em melhorar a qualidade do nosso estoque. Ao longo desses últimos 2 anos, houve um número grande, vou mencionar aqui os números na sequência, da análise de casos que estavam pendentes, e diversos foram encerrados na perspectiva de, ok, não temos um caso robusto. Vamos encerrar e vamos nos dedicar a casos que mereçam nossa atenção e que tenham uma perspectiva maior de sucesso no futuro. Passando para os números específicos, Ribas, olha só. Falando em termos de inquéritos administrativos, em 2021, a gente teve a conclusão de 16 inquéritos, 22, eu entrei em meados de 22, a conclusão, 22 inquéritos, em 23, 28 inquéritos sendo encerrados. Agora, o número de abertura, eles são relativamente uniformes, uma ligeira redução.
Então, nós abrimos em 2021 22 novos inquéritos, isso tanto em cartel, em conduta colusiva, quanto unilateral. Tá? Em 2022, 17, então uma redução, de fato, mas não tão substancial. Em 2023, 14, isso em termos de inquérito. Quando a gente passa para a análise dos PAs, nós tivemos, de fato, em 2022, abertura de 46 novos processos. Em 2023, sim, uma redução significativa, 17 novos processos abertos. Porém, quando a gente olha na perspectiva do encerramento dos casos, você vai ver uma relação inversa. Nós tivemos, em 2021, 21, também de novo a coincidência, 21 processos administrativos sendo encerrados. E o processo administrativo estricto sensu sendo encerrado significa que se encerra a instrução da superintendência, necessariamente a sua remessa ao tribunal, onde se inaugura uma nova fase. Em 2022, esse número sobe a 30 processos. Em 2023, esse número sobe a 36 processos. Então, essa redução na abertura de novos processos tem um contrapeso, que é o encerramento de casos que estavam abertos. Nós tivemos uma redução significativa nos últimos 2 anos da idade do estoque de processos. Temos processos que estão há muitos anos, tínhamos, né, ainda há alguns, estavam muitos anos na SGN em fase de inquérito, em fase de investigação. Temos esse cuidado em limpar o nosso estoque, para permitir que tenhamos fôlego do ponto de vista de força de trabalho, de braço, e também para conduzir novas investigações e para que possamos conduzir essas novas investigações de maneira mais robusta. Um outro aspecto, então, assim, tudo que eu mencionei até agora se refere à gestão da superintendência como um todo. E essa percepção e os próprios números se devem a essa opção que fizemos. Mas lembrando, como eu disse ao início, que foi um esforço de arrumar a casa para que tenhamos mais fôlego agora para desenvolver novas atividades. Por um outro lado, Ribas, e essa é uma reflexão muito interessante para todos nós fazermos, em termos de investigação de condutas coordenadas, a gente passa por um momento de reflexão muito grande no Brasil e no mundo acerca da condução dessas investigações. Nós tivemos, talvez, nos últimos anos, uma fase de ouro da investigação de cartéis e os sinais que temos é que essa fase dá sinais de exaurimento. Mundialmente, o número de leniências caiu significativamente. No Brasil, ainda mantemos relativamente constante o número de leniências assinados em curso. Esse ano foram 4 acordos de leniência assinados, temos 10 em negociação. Se a gente retira o fator Lava-Jato dessa estatística nos últimos anos, a gente percebe que no Brasil esse número é constante. Mas, em que pese termos esse número constante, o que se observa é que o método convencional, tradicional de obtenção de provas dá sinal de exaurimento. Se no passado tínhamos cartéis que eram registrados em cartório, hoje não há mais. Quem tem a intenção de praticar a infração em resposta à própria ação do Estado sofistica o seu esquema de funcionamento. Temos mantido constantes o número de operações de busca e apreensão nos últimos anos. A pandemia foi outro fator sazonal que atrapalhou muito essa operação, essa atividade. Mas temos já previstos alguns trabalhos em curso e que, posso garantir, se mantém numa constante estatisticamente nos últimos anos. E por que eu digo isso? Que são a leniência e operações de busca são formas de obtermos evidências para investigações em cartéis. Porém, a nossa percepção é que é cada vez mais difícil
a obtenção dessas provas, cada vez mais trabalhosa, mais dificultosa a obtenção dessas provas, o que nos leva à necessidade, no Brasil e no mundo, de refletir sobre novas formas de investigação, partir para consideração da utilização de provas indiretas, de provas econômicas, e com todas as dificuldades inerentes à utilização desse tipo de prova, o que vai se refletir na abertura de novos procedimentos, Ribas. Mas, enfim, fazendo um grande resumo disso, de fato, houve uma, posso dizer, ligeira redução, mas uma escolha consciente que vai se refletir nos próximos anos e vai haver essa percepção em mais casos e casos mais substanciais sendo conduzidos por nós. Não, só para aproveitar outra pergunta que tem a ver com esse assunto. Então, você comentou um pouco sobre, né, a quantidade de servidores limitada, a questão de priorizar os processos. O que outro fator que a gente tem levantado, a nossa percepção, mas isso já há muito tempo, não é uma questão da sua gestão, é a lentidão crônica na instrução dos processos. Então, instaura o processo, aí, aquela fase super lenta de notificações, que a Fernanda já veio aqui conversar com a gente sobre medidas que vêm sendo tomadas. A instrução, aí o processo, sai a nota de saneamento, aí demora para marcar a oitiva, aí quando vem as oitivas, aí o processo fica embarrigado um tempão, e assim vai. E dados, ontem, Leonor e eu participamos de uma banca, o Caio Mário, de uma banca de mestrado, orientando o Leonardo Danese, que muitos conhecem, e ele trouxe os dados, né? A gente está falando, pegou os dados dos últimos anos, 6 anos de fase de processos na SG. Então, os processos são demorados. O que está sendo feito em termos de gestão, com o seu olhar, né, atento à administração pública, na gestão pública? Ribas, e essa eu te garanto, é o maior incômodo que eu tenho em relação ao que fazemos hoje. O tempo que consumimos num processo de investigação. E eu sei que é inadmissível que tenhamos um caso sendo julgado administrativamente, se referindo a algo que aconteceu há 15, 20 anos atrás. Para quem precisa se defender perante a administração pública, é quase que, vou usar o termo, quase que uma crueldade você exigir a produção de provas ou que sejam trazidos elementos, algo que aconteceu há tanto tempo atrás. E o que vivemos, Ribas, é reflexo do que aconteceu no passado. E as mudanças que são implementadas e já estão surtindo efeito, mas vão surtir efeito mais à frente. Então é necessária essa atividade constante de reflexão e crítica para que mudemos os procedimentos, para que tenhamos mudanças de resultados. As mudanças que estamos implementando hoje na SG já estão surtindo efeito, mas vão surtir um grande efeito mais à frente. Eu lido hoje com processos que foram abertos pela antiga SDE e que refletem, que trazem no curso do processo reflexos de escolhas que foram feitas lá atrás. Para dar um exemplo concreto, temos processos em que o critério para a inclusão de pessoas no rol de responsáveis, no rol de investigados, observou uma barra que não existe mais hoje. Temos acordos de leniência que foram assinados no passado que hoje não seriam assinados. Temos pessoas incluídas em processo que hoje, quando abrimos um processo, quando passamos do inquérito para o processo, pelos critérios que utilizamos hoje, não seriam mais incluídos. Porém, eu preciso lidar com essa realidade, esse estoque que eu trago do passado, sabendo que as mudanças que implementamos são necessárias, estão sendo realizadas e vão surtir efeito mais à frente.
Eu acredito muito, Ribas, como eu disse, gestão pública é minha área, gestão é minha área de pesquisa, minha área de interesse, minha área de paixão. Eu acredito muito que é estritamente necessário, em qualquer atividade, principalmente num processo administrativo lato sensu, estarmos atentos a todas as etapas do processo, de modo a racionalizar o procedimento como um todo. E o processo ele é feito de várias etapas, vários pedacinhos. Cada pedacinho desse, cada etapa processual, cada atividade ao longo do processo deve ser objeto de atenção constante para que tenhamos uma racionalização dos procedimentos. Exemplos concretos. Notificação. Quando eu entrei na superintendência, me deparei com casos em que tínhamos, por vezes, acreditem, 2 anos para que uma notificação fosse realizada, principalmente em casos internacionais. Isso é inadmissível. Um caso bem fora da curva, mas, naquele momento, uma percepção imediata que precisávamos racionalizar o processo de notificação. E aí, Leonor, fazendo menção à observação antes, que você fez antes, de fato, no que se referia às notificações, eu percebi que as diferentes coordenações tinham procedimentos diferentes em relação aos procedimentos de notificação dos responsáveis no processo. Tivemos um trabalho bem bacana, realizado em conjunto com a CGP, para uniformizar os procedimentos de notificação e torná-los mais ágeis, o que permitiu uma redução, nesses 2 anos, de 40% do tempo médio de notificação dos PAs. Então, isso representa aí algumas semanas, dias. Poxa, Barreto, mas isso é pouco. Não, não é pouco. São prazos que se acumulam e que, no final, vão se somando e que vão levar nos 6 anos do levantamento que o Caio fez. Outros exemplos poderiam ser dados. Um que eu gosto de mencionar também, Ribas, negociações em TCCs. Eu me deparei com diversos casos em que tínhamos negociações lentas, morosas, e, na prática, uma negociação de um acordo no âmbito de um processo de investigação leva à suspensão do próprio processo. Teoricamente, isso muito transparente com vocês, o processo deveria seguir seu curso e o acordo, a negociação do acordo, deve se dar em relação à pessoa que está nos procurando para negociar o acordo. Porém, do ponto de vista prático, há reflexos da própria negociação na investigação. Espera-se, de maneira geral, que a gente tenha, ao longo da negociação de um TCC, colaboração para a investigação e fornecimento de novos elementos que vão impactar na investigação em si. Então, na prática, isso leva à suspensão do procedimento de investigação. E tínhamos casos de negociação que se arrastavam por anos. Quando eu entrei na superintendência em 2022, deixa eu buscar um número que estava na cabeça, mas ele me fugiu. Nós tínhamos... Está aqui. Nós tínhamos 51 processos de negociação de TCC em curso. 51. Esse número hoje caiu para 6 processos de negociação. E o fluxo está constante, tá? Então, assim, não é que temos menos, não. É que estamos negociando mais rápido. Então, o estoque de 51 caiu para 6. Conseguimos encerrar 45 processos de negociação de TCC ao longo desses 2 anos. E são 2 exemplos, Ribas, de procedimentos processuais que impactam no resultado. Então, sim, é uma questão que nos incomoda. Nós temos trabalhado para estarmos atentos para a racionalização dos procedimentos, em termos de notificação, atuação, oitivas, produção de provas, produção das notas. Temos um esforço constante para racionalizar as nossas próprias notas, para tornar o trabalho mais objetivo. Como vocês sabem, a gente tem trabalhos super extensos no CAD, a gente tem trabalhado para que tenhamos trabalhos mais enxutos, mais incisivos, mais objetivos. Temos trabalhado para
racionalizar a própria inserção de pessoas no processo. E eu tenho a convicção, Ribas, que esse esforço conjunto ele vai resultar numa redução significativa do tempo médio dos processos administrativos no CAD. Só... não reclamação, mas assim, eu tenho pena que assim, esses números vão ser vistos depois que eu sair da superintendência, né? Mas vocês vão perceber essa redução. Quando a gente traz para o outro universo, para o outro eixo de atuação do CAD, da superintendência, que é a análise dos atos de concentração, essa preocupação também está presente. O número médio de análise dos A6, Ribas, ele caiu de 2021 para 2024 de algo em torno de 35 dias para 20 dias. Parece pouco, né? 15, mas é quase a metade. Então, a gente está resolvendo, a gente está decidindo os casos de A6 quase que na metade do tempo do que se resolvia há 2 anos atrás. Também resultado de um esforço constante para racionalizarmos também a análise dos atos de concentração. Então, Ribas, resumindo, há sim esse incômodo com relação à idade dos processos e há um esforço consciente para a redução da idade média dos processos e vocês irão perceber nos próximos anos o reflexo bastante direto, objetivo desse esforço que temos. Obrigada, superintendente. Eu queria mudar um pouco o foco aqui das perguntas. A gente teve esse ano, né, o ano passado, o ingresso de 4 novos conselheiros no tribunal e agora o início do seu 2º mandato. A gente queria entender como é que está a interação entre a superintendência e o tribunal diante dessa nova configuração, se há novos pontos de contato, novos procedimentos para aumentar a troca de conhecimento, a discussão de casos. A gente queria ouvir um pouco do senhor. Obrigada. Interessante observação, Renata. É esforço constante meu, do Cordeiro, de todos os dirigentes, que tenhamos uma atividade constante de interlocução e de coordenação. Antes do advento da nova lei, a gente chama de nova uma lei que já tem 12 anos, né? Mas enfim, a nova lei, onde tínhamos o SBDC formado por unidades estanques, SDS, CA e o então CAD, e todos os reflexos negativos desse desenho institucional e que tentou se resolver com a unificação do sistema ou a inserção no que veio a ser o novo CAD de atividades que eram desenvolvidas por órgãos independentes. De maneira geral, se trouxe para dentro do CAD, na figura da Superintendência Geral, as atribuições que eram da SDE e da CEAI. Então, a lei criou esse design institucional, mas ele exige o cuidado e a atenção constante das pessoas que estão à frente dessas unidades para que haja essa coordenação e esse diálogo. Renata, então, por um lado, o desenho institucional e, por outro lado, relações pessoais, humanas. A gente não pode ignorar esse fato. O que eu posso dizer que sim, é um esforço constante de diálogo entre superintendência e tribunal. Isso sempre foi característica, Renata. Antes de eu entrar no CAD, era assim. Quando eu entrei na presidência do tribunal, em 2017, era assim, um diálogo constante com a superintendência, observando, obviamente, a independência de cada uma das unidades, mas sabendo que há uma necessidade de diálogo e de coordenação. E após ter sido designado para a superintendência, continuamos nesse esforço de interlocução. Eu acredito que a pandemia, dentre tantos impactos para todos nós negativos, causou um reflexo nas relações dentro do CAD, em todas as unidades, mas
passado os efeitos da pandemia, posso garantir um esforço constante para essa troca de experiências, informações e coordenação de atividades. Sabendo que, embora sejam organismos independentes, há uma relação de freios e contrapesos entre superintendência e tribunal. E sim, há um cuidado constante nessa troca de informações. Um exemplo prático, Renata, quando negociamos um acordo na superintendência, por exemplo, embora, em tese, a lei nos permita negociar um acordo sem interlocução com o tribunal e depois levar o tribunal para homologação e o tribunal toma a decisão que melhor lhe aprouver, no dia a dia há um cuidado constante em conversar com o tribunal para pontuar os membros do tribunal acerca dos acordos que estão sendo negociados. A superintendência não vai levar adiante um processo de negociação onde não haja a convicção da aceitação pela instituição como um todo de um acordo, tanto em termos de TCC quanto em termos de ACC. Como que isso acontece na prática? Com conversa, com coordenação. Quando a gente olha para um outro fenômeno dessa relação de freios e contrapesos entre superintendência e tribunal, que é o instrumento da avocação. Muito embora é importante ressaltar, acho que no Congresso do IBRAC há 2 anos atrás, eu fui convidado para falar especificamente desse tema, e eu observei que ao longo dos últimos anos, desde da Lei 2.529, o número percentual de avocações ele é constante, é curioso. É 1% dos casos. Se a gente pensa em termos de atos de concentração, ano passado foram 612 atos de concentração analisados e aprovados pela superintendência. 597 aprovados pela superintendência. E não tenho o número exato, mas algo em torno de 5 foram avocados. É um número muito pequeno. Muito pequeno. E por que há essa relação? Fruto desse diálogo constante, Renata. Então, sim, temos o cuidado em manter esses canais de diálogo abertos, com a designação dos 4 novos membros do tribunal, renovamos esses laços de colaboração, de relação. Temos um canal muito aberto de diálogo constante com todos os conselheiros, com os gabinetes de todos os conselheiros, há diálogos acerca de casos concretos. Posso dizer que, olha, nesses 6, 7 anos de CAD, a gente está numa fase muito franca, muito colaborativa nessa relação interna do CAD, não só entre superintendência e tribunal, mas também incluindo a procuradoria e o DE. O André, que foi recém-nomeado, tem uma para a procuradoria do CAD, tem também uma abertura muito grande para o diálogo, uma postura muito colaborativa para a instituição como um todo. Então, eu vislumbro, meus caros, os próximos anos como um período bastante positivo para o CAD, em termos de diálogo, em termos de resultados e em termos de colaboração interna. Obrigada. Bom, o nosso tempo aqui está, enfim, quase no finalzinho, mas a gente queria abrir para perguntas. Já vai passar rápido. Mas se a gente, enfim, tem alguém que tem alguma pergunta que gostaria de fazer, Mauro, por favor, Caminati, deixa eu só passar o microfone. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença e pela sua transparência, superintendente-geral. Mas eu estou preocupado com o desenho institucional. Eu sei que ele não pode ser mudado porque está na lei, mas regulamentos podem criar fluxos diversos. A SG, ela é, ao mesmo tempo, acusadora e juíza de instrução. Isso pegando o processo administrativo francês, tem essa expressão, juízo de instrução. E depois ela faz a acusação, quando é o caso. Agora, é possível mudar ou criar a ideia de que não basta trocar
o chapéu na hora, é preciso que haja um outro chapéu dentro da própria superintendência, ou seja, alguém instrui e alguém acusa, diferentes, porque quem instruir, acusar, me parece uma situação muito complexa, muito difícil de enfrentar. Mauro, como Desculpe sempre... aqui a franqueza. Não, imagina. E como sempre, muito perspicaz nas suas observações. Mauro, já tivemos a oportunidade de conversar acerca desse ponto. E as observações que você fez, Mauro, acredite, são objeto de reflexão e tentativa de implementação de ações que possam endereçar esses problemas. Agora, assim, sendo bem franco, de fato, eu tenho um problema que é a ausência de braço que me permita implementar uma mudança desse impacto. Mas nós tivemos, em alguns casos, a implementação de ações que eu acho que vão na linha do que você tem asseverado. E, na prática, eu consigo implementar, talvez, quando eu separo as fases processuais entre inquérito e o processo stricto sensu, considerando que no inquérito eu tenho a fase inquisitorial e no processo a análise do contraditório e da ampla defesa. Em alguns casos, nós temos separados as unidades que cuidam do inquérito e do processo, o que não vai diretamente endereçar o que você observa, mas, de certa forma, garante visões distintas acerca da questão. Mas, dando um passo atrás, Mauro, a gente já tem dentro do desenho hoje do CAD uma grande vantagem, posso dizer, uma característica do sistema, que é você ter de maneira clara a separação entre a fase de investigação e a fase de julgamento, o que já garante uma isonomia, que garante uma imparcialidade na análise do julgamento administrativo dos casos. E é um traço característico do SBDC e que não se reflete, que não é o que acontece em outras esferas administrativas. Falando de Tribunal de Contas, por exemplo, onde eu tenho experiência e posso falar bem, nossa, é um pesadelo. Assim. O ministro do tribunal, o juiz, ele é responsável pelo processo do início ao final. Ele preside o processo, ele conduz a investigação e ele julga. Enfim, é a opção do legislador brasileiro, mas tem suas características. No CAD, temos essa separação entre investigação e julgamento, o que garante, na minha visão, Mauro, uma possibilidade, uma possibilidade de um novo olhar sobre o caso que está sendo conduzido por parte de quem vai julgar. Mas, endereçando, Mauro, de maneira objetiva, sim, temos, em alguns casos, levado a cabo as suas sugestões. Quando a gente fala em leniência, por exemplo, um procedimento que nós adotamos é a equipe da leniência conduz o acordo, a negociação do acordo, e outra equipe leva a cabo o processo administrativo. Então, temos essa separação. Nós tivemos alguns casos em que uma equipe conduz o inquérito, outra equipe conduz o PA. Agora, no dia a dia, Mauro, é extremamente difícil. Assim, a gente lida com recursos muito limitados. Eu tenho, nas coordenações de cartel, por exemplo, 3 coordenações, 25 pessoas. 25 pessoas para cuidar de todos os casos de cartel. Então, não tenho estrutura, braço suficiente para implementar uma racionalização nessa linha, por exemplo. Mas, sim, é possível, em alguns casos específicos, a gente endereçar esse problema e sempre um cuidado constante para evitar qualquer tipo de viés na análise. Só para organizar, a gente tem, então, 3 perguntas. A gente vai passar para todas de uma vez só. Tá? Vivian Caminati e Zanota. E aí, depois, a gente passa para as respostas. Obrigada. Tá bom.
Superintendente, eu queria reiterar os agradecimentos e a sua costumeira abertura ao debate e ao diálogo. Eu tenho uma pergunta que você tratou um pouco do tema, mas eu queria dar um zoom nessa questão, que é quando você fala da racionalização dos procedimentos, ou do processo lato sensu, para chegar nos diversos, em especial sobre o procedimento preparatório. Quando você assumiu a gestão na superintendência, num evento que nós tivemos, como esse, você muito bem enfatizou que você tinha uma particular preocupação com a racionalização dos PPs, e aqui você tangenciou isso. E logo no começo da sua gestão, a gente verificou que, de fato, você estava realmente racionalizando em termos de qual que é o objeto, para que ele serve e o tempo. Acho que houve, sim, uma evolução, mas a sensação que ficou é que depois, com outras tantas frentes que a SG teve que se deparar, mas agora nos últimos anos, nos últimos meses, ele voltou a demorar um pouco mais. Eu não tenho números precisos, então não quero ser leviano em dizer que ele está... Mas a sensação é que temos ainda PPs que estavam mais tempo do que você já estava acostumado a fazer. Minha pergunta é, agora que você conseguiu racionalizar e arrumar a casa, é uma prioridade você... voltar a esse ritmo em PP, que é um pass-through para ter uma investigação ou não, e aí, junto com o PP, as medidas preventivas, né, que em algum momento elas estavam, mesmo antes da sua gestão, elas estavam demorando para ter respostas, e agora a gente vê que tem algumas que também já, junto com o PP, também esticaram novamente. Então, eu queria ouvir um pouco uma palavra sobre isso, por favor. É legal essa percepção, Caminati, que me força... Só para a gente... Perdão. Bom dia, superintendente geral. Obrigada pela sua disponibilidade em falar aqui conosco. Objetivamente, vou tocar no ponto da transparência e teço elogios aqui também a toda a transparência na condução dos casos, na disponibilidade de agendas, mas a gente não vê esse mesmo processo transparente do MPF junto ao CAD. A gente sabe que tem instrução normativa própria e legislação própria autônoma, mas a gente não vê nem o nome do procurador quando você tenta procurar a agenda do procurador do MPF junto ao CAD. Até tentei aqui entrar de novo, porque recentemente a gente teve algumas questões para lidar com o MPF e a gente não teve acesso à agenda do procurador e a gente não tem essa transparência em relação a esse órgão que também faz parte do SBDC. Então, acho que é menos da superintendência e das questões afeitas ao tribunal, mas por conta de ser SBDC, eu queria saber a razão disso e talvez alguma iniciativa para a gente fazer o padrão CAD, padrão SG na transparência também junto ao MPF. Bom dia a todos. Eu acho que a minha pergunta vai ser boa para o seu encerramento. Queria propor um pequeno exercício de futurologia. Daqui 2 anos, quando nós fizermos esse evento na sua saída da superintendência, como é que você imagina que será o seu discurso inicial? A sua fala inicial, o que você pretende dizer? O que você gostaria de dizer depois desse segundo período de 2 anos? Boa pergunta. Acho que eu só tenho uma última pergunta, o Paulo. E aí a gente segue. Obrigado. Obrigado a todos pela organização do evento, pelo superintendente geral, pela presença e disponibilidade. A pergunta é muito breve, relacionada a buscas e apreensões, diligências de busca e apreensão. Acho que há uma percepção nos últimos anos de que as diligências têm sido primordialmente feitas em cooperação com autoridades policiais locais, criminais, lato sensu locais, e se referido a supostas condutas anticompetitivas de caráter mais local e não de tanto de caráter nacional, ou mesmo eventualmente internacional, como houve diligências em anos, enfim,
passados né, investigação de arranjos que teriam um escopo nacional, até mesmo internacional de atuação. Essa é uma tendência pensada, isso é decorrente da demanda dos casos, são as características do que tem ou que tem surgido em termos de oportunidade de investigação por parte da superintendência, ou se vislumbra eventualmente uma eventual mudança disso no futuro. Eu queria a avaliação do superintendente em relação a essa percepção de que as últimas buscas, as diligências, especialmente no contexto pós-pandemia, têm se concentrado em investigação de supostas condutas de caráter local. Acabou, Leonor? São as 4. Então tá bom. Vamos lá. Por partes. Estou lembrando de sabatina no Senado. Tem que anotar para responder, para não perder. Iniciando pela intervenção do Caminati. Caminati, há sim uma orientação, como asseverei ao início, e é um esforço constante, para que em cada uma das etapas processuais a gente observe o que a lei e o regimento determinam que deve ser observado em cada etapa processual. Então, há uma orientação, para não dizer uma ordem interna, para que os PPs não passem de 60 dias, para que os inquéritos sejam concluídos em 180 dias. Agora, obviamente, em alguns casos concretos, a gente não consegue observar por conta de particularidades ou características próprias do processo, ou do caso concreto em análise. Quando eu entrei na superintendência, me deparei com PPs que tinham anos, assim, e que na prática não se tratava de um PP, na prática se tratava de um inquérito sendo conduzido na forma de um PP. Então, houve um esforço, e isso percebido, você asseverou, houve um esforço grande para que tivéssemos a racionalização, usar novamente esse termo, desses procedimentos. E é, sim, um cuidado meu e de toda a equipe para que seja implementado dessa forma. Como ele disse, a orientação os números que eu tenho, de maneira geral, Caminati, em tempo médio dos PPs, IAs e PAs, em termos gerenciais, me demonstram que houve uma queda significativa dos PPs, mas a partir da sua observação, vou revisitar esses números para entender perceber se temos algum caso fora da curva. E se caso haja um caso fora da curva, acredite, ele está fugindo da orientação, a não ser que haja uma particularidade no caso concreto que leve a que seja feito dessa forma. Um bom exemplo que agora me ocorre, por vezes temos questões relativas a investigações que se referem a empresas que têm ações listadas em bolsa, por exemplo, e sabemos que a própria investigação, a abertura de um procedimento pode ter um impacto negativo para as empresas. Então, por diversas vezes, a opção deliberada de conduzir o processo de maneira sigilosa. Porém, na abertura do inquérito, via de regra, abre-se o sigilo da investigação, da existência da investigação. Então, temos um ou outro caso em que o PP se alonga um pouco mais de maneira sigilosa para não haver uma exposição do investigado. Isso talvez tenha reflexo em um outro caso, mas, de maneira geral, Caminati, houve uma redução significativa do prazo dos PPs, mas excelente observação e acredite, estamos atentos para evitar que tenhamos desfuncionalidades desse tipo. E, da mesma forma, as medidas preventivas. Caminati, eu entendo que, quando do recebimento de um pedido de medida preventiva, e o CADES tem sido muito criterioso na concessão de medidas preventivas. São pouquíssimos casos em que houve medidas preventivas adotadas pelo CAD. Mas, sim, eu entendo que, uma vez recebido o pedido, há necessidade da superintendência se manifestar, até para permitir que quem realizou o pedido ou quem foi objeto da medida preventiva adotada possa recorrer ao tribunal para uma revisão da sua petição.
Essa é a regra do jogo. Há uma discussão, de fato, acerca de uma medida preventiva negada pela SG, à medida em que a SG é responsável pela condução da investigação, poderia ser adotada ou não pelo tribunal. E há leituras diferentes acerca dessa questão, mas o fato é que, pela letra do nosso regimento hoje, sim, pode haver uma revisão da superintendência pelo tribunal. Nós tivemos, acho que é um exemplo relativamente recente em que o procedimento ficou um pouco... e a condução do caso ficou um pouco torta pela adoção de uma preventiva que foi negada pela superintendência, mas que depois acabou sendo equacionado. Mas, de maneira geral, Caminati, sim, há um esforço consciente da superintendência para deliberarmos num tempo adequado acerca da medida preventiva, das medidas preventivas que são levadas à superintendência, para que haja uma possibilidade de uma segunda visão, Mauro, acerca dessa medida. E, endereçando em relação à questão das condutas unilaterais, a grande parte das preventivas são em sede de condutas unilaterais. Como vocês sabem, houve uma ação nossa para criar uma unidade específica para a condução de condutas unilaterais e a gente teve muitos reflexos extremamente positivos da criação dessa unidade, inclusive em relação a tempo de investigação das condutas unilaterais. Mas, por outro lado, Caminati, um fenômeno que já havíamos antecipado em análise de risco, que é o incentivo à criação de condições de atratividade para a abertura de novos casos por parte do próprio mercado, inclusive pedidos de preventiva. Sabíamos que aconteceria. Enfim, estamos nos preparando continuamente para lidar com essa realidade, mas... Obrigado pelas observações, Caminati. Eu vou observar a questão dos prazos e me comprometo em um momento futuro, a gente voltar a conversar acerca dessa questão. Vivian, sobre Ministério Público, né? Como você bem observou, o Ministério Público tem um rito próprio. Um traço distintivo do CAD, do SBDC, e que é muito sui generis, é a própria presença do Ministério Público como fiscal da lei dos nossos procedimentos. É o único órgão administrativo que conta com a participação do Ministério Público, que é um rito, uma figura própria em processos judiciais. Não há outro órgão administrativo que conte com a presença do Ministério Público como custos legis. Agora, pela própria natureza do parquê, pela própria natureza do Ministério Público, essa atuação ela é muito personificada no membro do Ministério Público que exerce o ofício na situação. O Valdir, meu amigo Valdir Alves, ele é muito ativo na sua atuação junto ao CAD. Eu posso garantir, falando por ele, que ele é muito aberto ao diálogo, ele é muito aberto a críticas, e lembrando que não é um ofício exclusivo, ele acumula essa função com as atribuições como Procurador Regional da República. Mas eu vou levar ele, Vivian, essa observação, num esforço de... acho que talvez tornar mais transparente essa agenda, porque eu sei que ele tem essa abertura, posso garantir que ele tem essa abertura. Porém, como não há no Ministério Público os mesmos instrumentos que a gente utiliza no CAD, em termos de disponibilização de agenda, por exemplo, talvez leve a essa limitação. Mas tenho a convicção que a gente pode trabalhar para alterar essa realidade, mas tenho a convicção que o Valdir está permanentemente aberto para a discussão dos casos que estão sob a sua alçada. Paulo, acerca da questão das buscas, vamos lá, ela reflete uma opção que o CAD fez, em certa forma, na sua atuação em rede. De 2017 para cá, nós intensificamos a nossa interlocução com ministérios públicos, principalmente ministérios públicos estaduais, né? A nossa intenção é colaborar com investigações locais, até para dar braço, perna, capacidade para os ministérios públicos terem essa
possibilidade de investigar localmente esquemas de cartéis, infrações de natureza geral, funcionando quase como que uma longa-manos do CAD para a gente ter uma atuação local, e que é necessária. Cientes da impossibilidade do CAD estar atuando nas 27 unidades da federação ao mesmo tempo. E isso tem levado a algumas ações de colaboração do CAD com operações locais, mas não que seja a nossa prioridade operações dessa natureza. A gente teve, repito, a prioridade é a colaboração com o Ministério Público. A gente teve, novamente, pandemia, que teve um efeito sazonal, que teve um reflexo grande. Passada a pandemia, 2022, esse trabalho de arrumação da casa na superintendência, mas eu posso garantir, a gente está, sim, com um olhar atento para grandes questões, em colaboração com a CGU, sobre a gestão do Vinícius, por exemplo, com o TCU, para que tenhamos um olhar para ações de caráter nacional. E lembrando a prerrogativa do CAD de fazer buscas cíveis. Isso não está descartado, está no nosso radar, dentro daquele esforço de priorização de casos e ter atuação qualitativa em casos que tenham repercussão no sentido de um maior retorno para a sociedade. E Pedro, a sua pergunta foi mais provocativa, né? Assim, aquela reflexiva, né? Que eu confesso que estou até agora pensando na resposta. Mas, bom, de tudo que eu falei aqui, no sentido de continuamente trabalhar para que tenhamos um esforço contínuo de melhoria de procedimentos e olhando numa perspectiva de longo prazo para o CAD, para o SBDC de maneira geral, de fato nós temos uma instituição, nós temos um sistema, nós temos algo que é raro no ambiente institucional brasileiro, no sentido de funcionar bem. Óbvio, e a gente passou aqui por vários exemplos de procedimentos que podem melhorar, mudanças que podem e devem ser feitas, mas temos uma instituição que funciona e funciona bem. Pode melhorar? Pode melhorar, mas quando a gente olha em perspectiva, talvez essa análise seja um pouco cruel, né? Se a gente compara com algo muito ruim, o regular vai ser bom. Mas não, estamos num caminho bom. E o grande desafio, Pedro, é fazer ou assegurar que as mudanças, os princípios que sejam adotados permaneçam ao longo do tempo pelas pessoas que vão nos suceder no CAD no futuro. Então, eu gostaria muito de chegar ao término do meu atual mandato, daqui a aproximadamente 2 anos, e poder afirmar que, junto com toda a equipe da superintendência, junto com toda a equipe do CAD, implementamos mudanças que vão se refletir numa melhora da nossa atuação e que sejam mudanças que vão permanecer ao longo do tempo, que a gente possa melhorar a instituição e que ela continue nesse caminho constante de evolução. Acho que essa é a minha grande pretensão ao final desse mandato. Muito bem. Excelente, superintendente. Antes de passar a palavra para a nossa presidente do Conselho, Leonor, e para você fazerem as palavras finais, eu queria novamente agradecer imensamente a generosidade e transparência desse tempo extra da conversa, de ter vindo até aqui para esse diálogo com o IBRAC, né, com a nossa comunidade. Como falamos bastante, isso é muito valioso para nós, né? Acho que todos têm a consciência de que é um privilégio no antitruste, no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a gente contar com já uma cultura, uma prática desse diálogo construtivo. A gente sabe que, muitas vezes, a vinda até aqui para essa conversa não é a mais cômoda, né? Não só, né, pelo deslocamento, mas principalmente, né, pela abertura a essas provocações, a conversa construtiva, e não é o mais comum de se encontrar
na administração pública, seja do Brasil, seja em outros lugares, e por isso a gente agradece mais uma vez essa abertura, né, se reflete não só nessas conversas, mas, e eu já começo os meus recados antes de passar a palavra, se reflete em outras iniciativas que já estão, que sempre aconteceram, mas que algumas, para dar exemplos concretos, estão acontecendo. Então, na segunda-feira, a gente, IBRAC, né, Comitê de Concorrência, terá uma reunião com a ESG para tratar do E-Notifica, um diálogo que já vem de meses sobre a construção de um sistema eletrônico de notificação de operações em que a gente tem um grupo específico que tem mapeado pontos de melhoria, o que está funcionando, o que ainda pode ser melhorado, né? Essa conversa já vem de algum tempo com a submissão de comentários. E em mais uma rodada, reflexo dessa abertura ao diálogo, na segunda-feira teremos uma conversa. Um outro exemplo concreto é um outro GT no âmbito do Comitê de Concorrência sobre o programa de leniências, a respeito do qual houve, inclusive, uma convocação aos associados para se integrarem. A gente teve uma resposta muito positiva dos associados, temos dezenas de pessoas, né? Na primeira reunião tivemos mais de 70 pessoas participando da primeira reunião com a ESG, que, de novo, tem essa postura de abertura para coleta de contribuições de aperfeiçoamento e que terá, agora confirmado essa semana, como último encontro, um encontro que acontecerá no nosso Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, o IBRACão, em novembro, ocasião em que a ESG, inclusive, apresentará as suas conclusões a respeito dessas conversas que estão acontecendo agora, né, e perspectivas e cronograma a respeito dessa iniciativa de reforma e aperfeiçoamento do guia do programa de leniências, né? E, por fim, o último recado... Você me permite acrescentar outros 2 exemplos, Ricardo? Nessa esteira, o trabalho iniciado por vocês, como eu referi mais cedo, sobre não conhecimento de A6, vai, muito brevemente, resultar numa ação do CAD originada do trabalho realizado por vocês. E, brevemente, aí, dando um spoiler, a gente vai ter o lançamento de uma discussão sobre o Manual de Condutas Unilaterais, para o qual, obviamente, contamos com a colaboração do IBRAC na construção desse guia. Ótimo. Grandes notícias, ficamos felizes, e com relação ao guia de unilaterais, pode contar, como sempre, conosco, com o IBRAC, com o Comitê de Concorrência. Por fim, então, o último recado, temos já um próximo encontro organizado pelo Comitê de Concorrência, dessa vez junto com o Comitê de Contencioso Econômico do IBRAC, aqui representado pela nossa diretora, Juliana Gonçalves, que será com o novo Procurador-Geral do CAD na data, e aí reservem a agenda, na data de 4 de outubro, uma sexta-feira também, muito provavelmente nesse mesmo local, com esse mesmo formato, mas já adianto aqui para vocês. A gente ainda tem mais um encontro do Comitê de Concorrência em setembro, mas esse será um webinar online. Superintendente, muito obrigado. Passo a palavra para a nossa presidente do Conselho, Leonor. Breve encerramento, então. Queria agradecer a todos que vieram aqui hoje, aqueles que nos acompanharam online. A gente está abrindo esses eventos para quem está fora de São Paulo, né? Então, aqueles que também estão nos ouvindo. Gostaria também de agradecer aos colegas que se juntaram aqui hoje como entrevistadores e aqueles também que nos ajudaram com as perguntas. Nós não conseguimos fazer todas, mas eu acho que o fato de passarmos ao CAD, né, antecipadamente também é uma boa medida, porque também as perguntas geram reflexões que são muito importantes, né? E agradecer ao superintendente pela vinda, abertura, transparência, oportunidade. Nós, em nome do IBRAC, eu posso dizer, desejamos um ótimo mandato, que seja muito transparente, que a gente tenha oportunidade de contribuir, conte conosco. Nós gostamos muito de palpitar, temos ideias, enfim, de longa data. O senhor disse no início que eu, talvez, como mais velha, mas só para deixar claro que o Ribas é bem mais velho que eu. Então, embora não pareça, e nova geração, exatamente. Da ausência ao Pedro, e agradecer imensamente a Dora, sem quem esse evento não teria sido possível. Muito obrigada e boa tarde a todos.